A história de José do Egito é uma das mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia. Ele era um dos 12 filhos de Jacó, e embora não fosse o mais velho, era o filho favorito, por ser o primogênito de Raquel, esposa que Jacó amava profundamente. Desde cedo, José demonstrava ter uma conexão especial com Deus. Ele era um jovem sonhador, literalmente, pois Deus falava com ele por meio de sonhos, revelando verdades misteriosas e eventos futuros. No entanto, essa relação especial com Deus e o carinho de seu pai despertaram ciúmes e inveja entre seus irmãos, que o viam como um competidor e alguém que ameaçava suas posições na família. Isso deu início a uma trajetória de provações e triunfos que é um verdadeiro exemplo de perseverança, fé e confiança nos planos de Deus. José enfrentou desafios extremos, traição, injustiça e longos períodos de espera. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, sofreu uma falsa acusação e acabou na prisão, em um país estrangeiro. Apesar de todas as adversidades, ele nunca perdeu sua fé. Ao contrário, José usou cada momento difícil como uma oportunidade para se aproximar de Deus, para refinar seu caráter e, eventualmente, para perdoar seus irmãos e salvar sua família. Por que sua história ainda nos inspira hoje? Porque através dela, aprendemos que Deus está presente até mesmo nos momentos mais sombrios. Deus tem um propósito maior em tudo o que passamos, mesmo quando não conseguimos entender o motivo. Na vida de José, vemos como a fidelidade a Deus e a perseverança na fé podem transformar até as piores circunstâncias em bênçãos. A vida de José nos ensina que Deus não se esquece dos seus filhos. Por mais distante que o caminho possa parecer, ele tem um propósito especial para cada um de nós. Vamos acompanhar a trajetória de José e refletir sobre como aplicar suas lições em nossas vidas. A cada etapa, faremos uma pausa para meditar e orar, pedindo a Deus que fortaleça nossa fé e nos ajude a enfrentar nossas próprias dificuldades com a mesma resiliência e confiança que José teve. Desde jovem, José foi agraciado por Deus com o dom dos sonhos proféticos, nos quais eram reveladas imagens e acontecimentos que simbolizavam o futuro. Em 2 desses sonhos, José via a si mesmo em uma posição de liderança sobre seus irmãos e até sobre seus pais. No primeiro, ele viu feixes de trigo que seus irmãos colhiam se curvando diante do feixe que representava ele próprio. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Ao compartilhar essas visões com sua família, José despertou ressentimento nos corações de seus irmãos, que interpretaram os sonhos como arrogância e sinal de que ele queria ser superior a todos eles. Esses sentimentos de raiva e inveja aumentaram o ódio dos irmãos, cegando-os para o amor e unidade que deveria existir em uma família. A inveja que os irmãos de José sentiam é um dos sentimentos mais destrutivos e perigosos que podemos experimentar. Ela é capaz de nublar nossa visão, fazer-nos agir sem amor e nos afastar da presença de Deus. O ciúme pode nos transformar em pessoas frias e calculistas, prontas para ferir aqueles que estão ao nosso redor. Os irmãos de José, dominados por esse sentimento, conspiraram contra ele, planejando se livrar do irmão que viam como uma ameaça. Essa parte da história de José nos leva a uma importante reflexão. Até que ponto permitimos que sentimentos de inveja e ressentimento cresçam dentro de nós? A inveja é uma forma de descontentamento com as bênçãos dos outros, o que nos faz esquecer das nossas próprias. Deus nos ensina a valorizar aquilo que temos, a ser gratos e a nos alegrarmos com as conquistas alheias. Quando não fazemos isso, abrimos espaço para o rancor e o distanciamento dos outros e de Deus. Vamos tirar um momento para meditar e orar. Pedimos a Deus que remova de nossos corações toda inveja, ciúme e rancor, que nos permita olhar para as bênçãos dos outros com gratidão e alegria. Que possamos sempre nos alegrar com o próximo e sermos lembrados de que Deus tem um plano especial para cada um de nós, diferente, mas igualmente significativo. Que Deus nos ajude a viver com amor, gratidão e humildade, guardando nosso coração contra o ressentimento. A história de José segue para um dos momentos mais dolorosos de sua vida, a traição de seus próprios irmãos. Tomados pelo ódio, eles decidiram se livrar de José, inicialmente planejando matá-lo. No entanto, em meio ao plano maligno, um dos irmãos, Judá,
Sugeriu que o vendessem como escravo a uma caravana de mercadores ismaelitas que passava pelo local. Assim, José foi arrancado de sua família e de sua terra natal, entregue a estranhos e levado ao Egito, um país distante e desconhecido, onde sua vida de conforto e segurança se transformou em uma existência de servidão e incerteza. A traição é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar, especialmente quando vem de pessoas em quem confiamos e amamos. José conheceu essa dor de forma brutal, pois aqueles que deveriam proteger e amar incondicionalmente o entregaram à escravidão. Ainda assim, em meio a esse momento sombrio, José não se revoltou contra Deus. Ele manteve sua fé e esperança, acreditando que Deus estava com ele, mesmo que a situação ao seu redor parecesse desesperadora. Esse episódio na vida de José nos ensina sobre o poder do perdão e a necessidade de confiar em Deus mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Às vezes, somos feridos por aqueles que amamos, mas nossa reação pode transformar nossa dor em uma oportunidade de crescimento espiritual. Assim como José, podemos entregar nossas mágoas a Deus e pedir que Ele nos ensine a perdoar e a seguir em frente, confiando que em seu tempo, a justiça e a verdade prevalecerão. Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar a perdoar as ofensas, especialmente aquelas que vêm de pessoas próximas. Que Ele cure as feridas da traição, transformando-as em uma fonte de compaixão e entendimento. Que possamos aprender a confiar em Deus e seguir em frente, sabendo que Ele é fiel para nos restaurar e dar um novo propósito a cada experiência, por mais dolorosa que ela seja. Após ser vendido como escravo, José foi levado ao Egito, onde foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Mesmo longe de casa, isolado de sua família e sem qualquer garantia de liberdade, José continuou a servir com fidelidade e integridade. Ele realizou suas tarefas com excelência, ganhando a confiança de Potifar e, eventualmente, tornando-se o responsável por toda a casa de seu senhor. A vida de José no Egito é um exemplo de como, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos ser fiéis e íntegros, mantendo-nos firmes naquilo que acreditamos. Em sua nova realidade, José poderia ter abandonado sua fé, se revoltado contra Deus ou negligenciado suas responsabilidades. No entanto, ele escolheu honrar a Deus em cada pequena tarefa. Esse compromisso com a fidelidade foi reconhecido, e Deus o abençoou, permitindo que José prosperasse mesmo em meio à adversidade. Em terra estrangeira e sob condições adversas, José permaneceu fiel, demonstrando que a verdadeira fidelidade não depende das circunstâncias, mas sim de nosso caráter e de nossa relação com Deus. Este trecho da história nos leva a refletir sobre como enfrentamos as dificuldades e as mudanças inesperadas em nossas vidas. Será que temos o mesmo compromisso de servir a Deus, mesmo quando as condições não são ideais? A história de José nos desafia a sermos fiéis em qualquer situação, lembrando-nos de que Deus observa cada um de nossos atos, e Ele honra aqueles que o servem com coração puro e sincero. Que possamos, neste momento, orar pedindo a Deus um coração fiel e íntegro. Que Ele nos ajude a servir com excelência e dedicação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Que possamos sempre lembrar que estamos trabalhando para Deus e que Ele nos vê e recompensa a nossa fidelidade. Que sejamos, assim como José, exemplos de serviço e fé onde quer que estejamos, confiando que no tempo certo, Deus nos exaltará. Em meio à sua ascensão na casa de Potifar, José enfrentou mais uma provação. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, que após ser rejeitada por ele, decidiu acusá-lo de tentar abusá-la. Potifar, sem investigar a fundo o ocorrido, acreditou em sua esposa e mandou José para a prisão. Esse foi mais um momento de profunda injustiça e sofrimento para José. Ele foi acusado de algo que não fez, e sua recompensa por sua integridade foi o cárcere. Contudo, mesmo na prisão, José permaneceu fiel, sem amargurar-se contra Deus ou perder a esperança. A injustiça que José enfrentou nos faz pensar em como reagimos quando somos tratados de forma injusta. Muitas vezes, diante de uma acusação falsa ou de uma situação que parece não ter solução, somos tentados a questionar Deus, a nos revoltarmos ou até mesmo a desistirmos de nossa fé. José, no entanto, manteve sua confiança em Deus e continuou a honrá-lo, mesmo quando parecia que tudo estava contra ele.
Refletimos aqui sobre como podemos lidar com as injustiças em nossas vidas, inspirando-nos na fé inabalável de José. Sua história nos mostra que mesmo quando a injustiça parece prevalecer, Deus vê tudo e em seu tempo, Ele traz justiça e honra aos que permanecem fiéis. A prisão de José foi apenas uma etapa de seu caminho, e Deus a usou para prepará-lo para algo ainda maior. Vamos orar pedindo a Deus serenidade e paciência para enfrentar as injustiças que aparecem em nossas vidas. Que possamos confiar em sua justiça e entregar a Ele cada situação difícil. Pedimos a Deus que nos dê força para resistir à tentação de desistir e que Ele nos ajude a enxergar suas mãos em tudo, lembrando que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam e que guardam seus mandamentos. Mesmo na prisão, um lugar sombrio e repleto de dor, José manteve sua fé e continuou a buscar a Deus. O ambiente era de isolamento e desespero, mas ele escolheu ser um exemplo de serviço e integridade. Não demorou para que ele ganhasse a confiança do carcereiro e fosse colocado como responsável por cuidar dos demais prisioneiros. E foi ali, em meio à adversidade, que Deus mais uma vez agiu através de José, concedendo-lhe a habilidade de interpretar sonhos, o dom que ele havia dado ao jovem ainda em sua juventude. Esse dom seria essencial para que José fosse lembrado no momento oportuno. Durante esse tempo, José interpretou os sonhos de 2 dos prisioneiros, o padeiro e o copeiro do faraó. Essa habilidade demonstrava que, mesmo em um lugar de aflição, José continuava a usar os dons que Deus lhe dera para abençoar outras pessoas. Ele não se deixou abater pela tristeza ou pelo sofrimento. Pelo contrário, José continuou a ser um canal de bênçãos e de esperança. A história de José na prisão nos ensina que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais escuros. Quando nos sentimos sozinhos ou abandonados, Ele permanece ao nosso lado, nos fortalecendo e nos dando as oportunidades de usar nossos talentos para seu propósito. José é um exemplo de que mesmo quando o mundo parece nos esquecer, Deus se lembra de nós e pode transformar qualquer situação. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a enxergar sua presença, especialmente em momentos de solidão e tristeza. Que Ele nos conceda força e paciência para suportar as dificuldades e nos mostre como podemos ser usados para ajudar outras pessoas, mesmo em meio às provações. Que possamos sempre lembrar que o tempo de Deus é perfeito, e que mesmo quando nos sentimos presos, Ele está preparando algo maravilhoso para nós. Após anos de espera, Deus trouxe a oportunidade que José precisava para sair da prisão e ocupar o lugar que ele havia planejado desde o início. O faraó teve sonhos inquietantes que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro, que já havia sido ajudado por José na prisão, lembrou-se dele e contou ao faraó sobre sua habilidade de interpretar sonhos. José foi trazido à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, revelou o significado dos sonhos. O Egito passaria por 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Além de interpretar, José apresentou um plano para armazenar alimentos durante os anos de abundância, garantindo a sobrevivência do povo nos anos de escassez. Impressionado com a sabedoria e a orientação divina de José, o faraó o nomeou governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre todo o país. Em um instante, José passou de prisioneiro a um dos homens mais poderosos da nação. Essa ascensão rápida demonstra que quando Deus decide agir, Ele transforma qualquer situação em vitória. José aguardou pacientemente pelo tempo de Deus, e no momento certo, o Senhor o exaltou de uma forma que ninguém poderia imaginar. A história de José nos lembra que Deus nunca se esquece de seus filhos. Às vezes, precisamos enfrentar tempos difíceis para que nosso caráter seja moldado, e para que possamos estar prontos para as bênçãos e responsabilidades que Ele deseja nos confiar. Como José, precisamos aprender a esperar em Deus, confiando que Ele nos preparará e nos colocará onde for necessário, no seu tempo. Vamos orar pedindo a Deus paciência para aguardar o tempo dele e confiança para entender que Ele tem o melhor plano para nossas vidas. Que possamos aprender com José a manter a fé e a perseverança, sabendo que no momento certo, Deus nos exaltará e cumprirá suas promessas. Anos após sua ascensão, José reencontrou seus irmãos, que foram ao Egito buscar comida durante a fome. Eles não o reconheceram de imediato, mas José sabia quem eles eram. A princípio,
Ele testou seus corações para ver se tinham mudado e se estavam arrependidos pelo que lhe haviam feito. E ao ver que o remorso havia transformado seus irmãos, José decidiu revelar sua identidade e perdoá-los. Ele poderia ter escolhido se vingar, mas, em vez disso, José ofereceu-lhes amor e reconciliação. Este momento é um dos ápices emocionais da história de José. Depois de tudo que sofreu, ele escolheu o perdão em vez da vingança, demonstrando o amor de Deus de forma pura e profunda. José entendeu que Deus permitiu tudo aquilo para um propósito maior: salvar sua família e garantir a continuidade de Israel. Ao perdoar seus irmãos, ele mostrou que a verdadeira vitória não está na vingança, mas na compaixão e na misericórdia. A história do reencontro de José com seus irmãos nos convida a refletir sobre o poder do perdão. Guardar rancor ou buscar vingança nos aprisiona, enquanto o perdão nos liberta e nos aproxima de Deus. José é um exemplo de como o perdão é uma escolha poderosa e necessária para vivermos em paz, tanto com os outros quanto com Deus. Que Deus nos dê um coração perdoador. Que Ele nos ajude a liberar o perdão, mesmo quando fomos profundamente feridos. Que possamos nos lembrar de José e de como ele escolheu reconciliar-se com sua família, permitindo que Deus transformasse sua dor em uma história de redenção. Que o Senhor nos conceda a graça de perdoar e a alegria de viver em paz com todos. A vida de José nos ensina profundas lições sobre fé, perseverança e o amor de Deus. Ele enfrentou a traição dos irmãos, a dor da escravidão, a injustiça e a solidão da prisão, mas nunca perdeu a esperança em Deus. Em cada provação, José mostrou resiliência e confiança no Senhor. Sua fidelidade foi recompensada, e Deus usou para salvar uma nação inteira e restaurar sua família. A trajetória de José é um testemunho de que mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Essa história nos lembra que todos nós enfrentaremos desafios e momentos difíceis, mas, assim como José, podemos confiar que Deus tem um propósito maior. Ele usa cada dor, cada perda e cada traição para nos fortalecer e nos preparar para algo grandioso. Nossa parte é manter a fé e a fidelidade, confiando que no tempo certo, Deus nos exaltará e cumprirá suas promessas. Antes de começarmos uma linda oração, quero convidar você a se unir à nossa missão, nos ajudando a espalhar a mensagem do nosso Senhor para cada vez mais pessoas. Inscreva-se no canal, curta e comente no vídeo, e juntos, alcançaremos mais corações e fortaleceremos nossa comunidade na fé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em Tua presença nos colocamos, reconhecendo que Tu és o Senhor de nossas vidas, aquele que dirige nossos passos e cuida de nós em cada momento. Assim como fizeste com José, guia-nos por Teus caminhos, mesmo quando não os entendemos completamente. Tu nos mostraste que mesmo nas horas de dor, na traição e nas dificuldades, Tu não nos abandonas. Ajuda-nos a confiar em Ti, como José confiou, mantendo nossa fé firme em Teus propósitos, ainda que estejamos em meio às adversidades e provações. Senhor, dá-nos um coração que confia, que não se abate diante dos desafios, mas que enxerga cada dificuldade como uma oportunidade de crescer e se aproximar mais de Ti. Ensina-nos a ser pacientes e a esperar pelo Teu tempo, pois sabemos que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Ajuda-nos a não desistir, mesmo quando a jornada parecer longa e o futuro incerto. Fortalece-nos, Pai, para que possamos perseverar na fé, acreditando que Tua mão está sempre a nos guiar. Ó Deus, assim como José, queremos ser fiéis em qualquer circunstância. Queremos honrar-Te em cada pequeno gesto, em cada decisão, em cada ação. Que nossa vida seja um reflexo da Tua glória, e que possamos servir-Te com alegria, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Senhor, molda nosso caráter e nos ensina a manter uma postura de integridade, buscando agradar-Te acima de tudo. Pedimos também que nos ensines o valor do perdão, que possamos, assim como José, liberar o perdão àqueles que nos machucaram. Não queremos guardar rancor ou buscar vingança em nossos corações, pois sabemos que esses sentimentos nos afastam de Ti e do Teu amor. Dá-nos a graça de perdoar de todo o coração e de estender compaixão àqueles que nos ofenderam,
para que possamos viver em paz e comunhão contigo e com nossos irmãos. Senhor, ajuda-nos a ver a vida com os teus olhos, reconhecendo que por mais difíceis que sejam os momentos que enfrentamos, tu tens um propósito maior. Que possamos caminhar em confiança e esperança, certos de que estás conosco, mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades. Ensina-nos a viver com gratidão, sabendo que cada situação, cada dor e cada vitória é um instrumento que usas para nos moldar segundo o teu querer. E assim como fizeste com José, pedimos que nos exaltes no teu tempo, se for da tua vontade, para que possamos glorificar teu nome e testemunhar o teu poder em nossas vidas. Que possamos ser instrumentos de bênção para outros, levando a tua palavra, a tua graça e o teu amor àqueles que estão ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, para que sejamos luz neste mundo, refletindo a tua bondade e sendo testemunhas vivas de tua fidelidade. Obrigado por tua presença constante, por tua graça que nunca falha, por tua paciência em nos ensinar e por teu amor que nos sustenta em todo momento. Que em nossa caminhada, possamos sempre nos lembrar da história de José e de como o Senhor foi fiel em cada passo que ele deu. Que o exemplo de José nos inspire a viver em tua presença, a confiar em tua vontade e a perseverar, sabendo que tu és o nosso Pai, nosso guia, e aquele que nos ama com amor eterno. Amém.